Olá, terceira série do ensino médio. Aqui é a professora Kelly, nós de matemática, que vocês já sabem, vocês já me conhecem. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre as relações e operações de conjunto, que vocês podem encontrar para fazer uma leitura na apostila de vocês da página 67 a 69. Vocês têm tudo isso nesse resumo que eu mandei para vocês. Tudo bem? Então, vocês já viram um pouco sobre as noções básicas sobre conjuntos. Já relembraram aí as noções básicas sobre conjunto. Nós vamos falar um pouquinho das relações e operações. Bom, a primeira relação aqui com operações também que nós vamos falar é sobre o conjunto das partes. Mas o que é um conjunto das partes de um conjunto? Bom, temos aqui. Conjunto das partes de um conjunto é um conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto dado. Vamos lá. Vamos imaginar esse exemplo que eu vou dar a vocês aqui. Nós temos um conjunto que é a terceira série do ensino médio do SENEC São João Batista. Vamos lá, o exemplo é a turma de vocês. A turma da terceira série é um conjunto. E dentro desse conjunto de alunos, que é a turma, eu posso fazer vários outros subconjuntos. Ou melhor, eu posso fazer agrupamentos dentro da sala. Eu posso pegar subconjuntos de um em um aluno. Então, eu tenho subconjuntos de um em um aluno, eu tenho um subconjunto que é Breno, subconjunto que é Cananda, né? Um por um. Eu posso fazer agrupamentos de dois em dois, fazer duplas dentro da sala. Então, eu posso juntar Cananda e Rodrigo, Cananda e Gabriel, certo? De dois em dois, nós vamos ter também vários subconjuntos dentro do conjunto da turma. Eu posso agrupar de 3 em 3, de 4 em 4 e assim sucessivamente, até eu agrupar com o número total de alunos que tem nessa turma. Isso é um exemplo de subconjuntos. Os subconjuntos possíveis dentro da turma de vocês são diversos. Bom, saindo desse exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do conjunto A. Bom, o conjunto das partes de A vai ser um subconjunto formado pelos agrupamentos que eu posso fazer no conjunto A. O conjunto A é formado pelo elemento 1, 2 e 3. Então, eu posso fazer agrupamentos de 1 em 1. Ó, se eu fizer agrupamentos de 1 em 1, 1 sozinho, 2 sozinho, 3 sozinho. Isso aqui é um subconjunto de A, outro subconjunto de A, outro subconjunto de A, certo? Eu posso agrupar de 2 em 2. Agrupando de 2 em 2, eu tenho o subconjunto 1 e 2. Outro subconjunto pode ser 1 com 3. Um outro subconjunto, 2 e 3. Fiz todos os subconjuntos de 2 em 2 dentro do conjunto A. Nós temos aqui também de 3 em 3. O subconjunto de 3 em 3 vai ser o próprio conjunto. 1, 2 e 3. E também nós temos o subconjunto vazio. O vazio pertence a todos os conjuntos das partes. Isso já foi demonstrado num outro momento, certo? Então, a gente sempre tem que acrescentar no conjunto das partes o conjunto vazio, que ele pertence a todos os subconjuntos. Ele sempre terá o subconjunto. Eu posso fazer o subconjunto de 0 em 0, agrupando de 0 em 0. E aí não vai ter ninguém, certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o subconjunto de A, é o conjunto das partes do conjunto A. São todos os subconjuntos possíveis que eu posso formar com o conjunto A, certo? E ele é denominado como P de A. O conjunto das partes de A é P de A. Bom,
No conjunto, quantos subconjuntos possíveis eu posso fazer aqui? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O conjunto A tem 3 elementos e o conjunto das partes... O conjunto A tem 3 elementos e o conjunto das partes de A tem 8 elementos. Eu coloquei aqui N de P de A, que é o número de elementos, a quantidade de elementos no subconjunto do conjunto das partes de A. São 8 elementos, certo? Então, no conjunto A, que é formado por 3 elementos, eu consigo fazer 8 agrupamentos ou 8 subconjuntos, certo? Bom, existe uma forma de eu saber a quantidade de subconjuntos que pode ser formado em qualquer conjunto. E isso vai depender, pessoal, do número de elementos que existe no conjunto. Bom, para eu determinar a quantidade de subconjuntos de um conjunto, é sempre dado por 2 elevado a n. E n representa o número de elementos no conjunto. Por exemplo, o conjunto A tem quantos elementos? 1, 2 e 3. O conjunto A tem 3 elementos. Então, a quantidade de subconjuntos, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes de A, ele vai ser dado por 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Olha só, 2 elevado a 3 dá 8. Não é exatamente o número de elementos que nós podemos formar com o conjunto A? O número de subconjuntos que podemos formar dentro do conjunto A? Um outro exemplo. A turma. Vamos ver, o conjunto B, que é a turma do 3º ano do ensino médio. Esse conjunto contém 8. Vamos dizer que contém 8 elementos, ou seja, 8 alunos. O conjunto B é formado por 8 alunos. Quantos subconjuntos eu posso formar dentro desse conjunto B se ele tem 8 elementos? Eu posso formar o número de elementos de subconjuntos de B, ele vai ser dado por 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto. Se o elemento do conjunto são 8, isso será igual a 256. 2 elevado a 8 é 256. Então, dentro da turma da terceira série do ensino médio, se a turma tem 8 alunos, eu consigo fazer 256 agrupamentos ou 256 subconjuntos dentro dessa turma. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Falamos do conjunto das partes e sobre a quantidade de subconjuntos que podem ser formados. Agora nós vamos